Nós vamos falar de fé. Nós estamos cantando sobre fé. E a minha pergunta nesta manhã, e a pergunta que eu fiz para Deus nesta manhã, falar: Senhor, primeiro me ajude a viver Hebreus 11 todinho, por favor. Me ajude a prosseguir para o alvo. Me ajude a não parar. Me ajude a não desanimar. E eu quero dizer uma coisa para você: pare de viver pelos sentimentos. Pare de viver pelos sentimentos. Viva pela fé. Porque a fé nos sustenta. Porque a fé é a certeza daquilo que eu não estou enxergando nada, mas é a certeza de que Jesus está no barco, de que Jesus está comigo, de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. É nessa certeza que nós vamos prosseguir para o alvo. Amém, queridos? Você pode se sentar em nome de Jesus. Quero convidar os meninos e meninas do MAG Juniores. Tem um evento, uma palavra preparada para você lá atrás, junto com a Cris. Pode acender a luz para mim, por favor? Amém, queridos? Obrigado, irmãos. Para falar de fé, para entender o que o Senhor tem preparado para cada um de nós a respeito de como exercitar a minha fé, irmãos, eu preciso primeiro tomar algumas decisões na minha vida. Eu preciso primeiro fazer algumas escolhas, porque as nossas escolhas hoje, as nossas escolhas de hoje, elas vão determinar a nossa vida amanhã. Pai, as suas escolhas hoje, a minha escolha hoje como pai, você como mãe, a respeito de como você vai lidar com seus filhos, como você vai plantar a boa semente no coração dos seus filhos, ela não vai dar resultado hoje imediatamente, ela vai dar resultado amanhã, porque uma boa semente, para ela virar uma boa árvore e dar bons frutos, ela precisa ser o quê? Regada, cuidada, todos os dias. E assim também, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que fazer com a nossa fé, no nosso coração. Se nós não regarmos todos os dias de palavra, de oração, de certeza de quem nós somos e por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, aquilo que eu falei da primeira frase, de que nós vamos viver mais pelos sentimentos do que pela fé, isso vai se tornar uma realidade na nossa vida, e não é isso que o Senhor tem preparado para nós, não é isso. O sentimento nos leva muitas vezes a falhas, às decisões erradas. Os sentimentos muitas vezes nos faz parar, nos faz desistir, porque nós nos sentimos cansados, injustiçados, desanimados, desencorajados. E o que nós estamos vendo, gente, de muitos irmãos preciosos, muitas igrejas preciosas, pessoas ficando pelo caminho, pessoas parando, porque o sentimento tem se aflorado com muito mais intensidade, Vinícius, do que a nossa fé, do que aquilo. Meu Deus, hein, filho? Aleluia! Olha isso, um fundinho. Obrigado, viu, Rafa? Irmãos, Deus tem preparado, Fê, o melhor para nós.
o melhor para nós. Mas a fé também, para nós colocarmos em prática, ela vai exigir do Paulo, do Fábio, do Felipe, do Lucas, da Cris, de cada um de nós. Ela vai exigir algumas atitudes, algumas decisões. Eu me lembro aqui, que aí nós vamos começar a entender o que é, por que a fé exige atitudes. E eu me lembro agora da passagem que Jesus foi até Lázaro já morto, e a sua irmã Marta, você sabe muito bem da história. Quando Jesus chegou e ela disse: Senhor, meu irmão está morto. E a Bíblia diz que ela relata que cheirava mal. E a atitude de Jesus para fortalecer a fé daquela mulher, daquelas pessoas que estavam ao redor, foi: ei, apenas retire a pedra. E eles poderiam falar: Senhor, eu não vou retirar, porque já está cheirando mal, ele já está morto, porque já não tem mais solução, porque eu te chamei e o Senhor estava numa festa, e aí demorou para o Senhor chegar aqui. A fé exige de nós atitudes. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que tirar algumas pedras de algumas coisas que nós já achamos que está morta sobre a nossa vida, para que Jesus possa ressuscitar, assim como fez com Lázaro. Às vezes nós temos alguns dons adormecidos na nossa vida, o diabo com as suas mentiras tentando parar, tentando falar que isso daí não é coisa sua não, Rogério, isso daí é algo da sua cabeça. E por ser movido pelo sentimento, lembra dos sentimentos? Por ser movido pelo sentimento, nós acreditamos, nós paramos. Aqueles que são movidos pela fé, irmãos, ele olha para o diabo e diz: eu te repreendo, pelo poder do nome de Jesus. Porque pela fé eu posso ver Cristo agindo, pela fé eu posso ver o Senhor restaurando, pela fé eu posso ver o Senhor ressuscitando dons, pela fé eu posso ver o Senhor despertando, aperfeiçoando, levantando, animando, sarando, curando, restaurando casamentos. Irmãos, é pela fé na palavra, é pela fé que ao longo dos anos foi tomando o nosso coração. É pela fé que nós fomos ensinados, muitos aqui quando criança, outros depois de adolescentes, adultos, mas nós fomos ensinados que é pela fé que nós vivemos. Eu me lembro aqui, irmãos, que em todos os milagres, ticos, narrados na Bíblia, existia uma ação. Todos os milagres que nós conhecemos, de ponta a ponta na Bíblia, existia sempre alguém sendo instruído para acontecer. Ou o próprio Deus, ou através dos profetas, ou através de Jesus, ou pelo próprio Espírito Santo. Milagre, irmãos, nós não vamos explicar, nós vamos viver. Mas nós vamos viver milagre.
se nós regarmos de fé. Paulo, você está falando de fé, mas nós estamos saindo de uma situação, vivendo uma situação. É isso mesmo. Porque o justo vive pela fé. E é pela fé que nós estamos aqui. Nós passamos uma situação, estamos passando, está sendo difícil, não está sendo fácil. Mas pela fé, nós temos a certeza de que o Senhor fez o melhor. Nós estamos aqui pela fé sendo preparados, irmãos, para a eternidade. Para viver na glória. É pela fé. Aquilo que alimenta o nosso coração é a certeza de que nós vamos viver a eternidade com Jesus. Mas é pela fé. Não é um sentimento que eu vou, estou sentindo que eu vou para a eternidade. Não, pela fé. Eu vou viver na eternidade com Jesus. Pela fé, áreas da minha vida vão se romper, porque eu não aceito viver pelo sentimento, um sentimento de culpa, um sentimento de peso. Irmãos, não tem nada a ver isso daqui que eu estou falando, não tem nada aqui para mim, nada escrito aqui. Mas o sentimento de peso que me carrega, o sentimento de culpa que me carrega, é sentimento. Porque pela fé, a fé gera perdão no nosso coração. A fé não gera culpa nas nossas costas. Pela fé, o casamento decola. Às vezes por sentimento, irmãos, a coisa não anda. Porque o sentimento aflora a raiva. O sentimento aflora a vontade de enforcar o outro. Mas como disse bem a Rita semana passada, e é o que nós exercitamos, pela fé, o meu casamento é uma bênção. É só te amando pela fé, querida. E é por conta disso que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. Porque nós cremos, nós confiamos e nós entregamos verdadeiramente o nosso caminho ao Senhor. E pela fé, o nosso casamento avança. E pela fé, o nosso relacionamento com os nossos filhos avança. E pela fé, a nossa caminhada com Jesus avança. Pela fé, nós vamos conseguir, nós vamos romper, nós vamos avançar. Não pelo sentimento. É pela fé. É pela certeza que nós vivemos daquilo que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós confiamos. Quem tem sido o seu Deus? Em quem você tem confiado? Muitos confiam em cavalos, homens. Mas como diz a Bíblia, o nosso papel é apenas confiar em Deus. Confie. Salmo 37, verso 5, já falei inúmeras vezes aqui, é o texto da minha vida, é o texto que o Senhor usou para cravar no meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, que muitas vezes é difícil de entregar, muitas vezes é difícil de confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, todas as coisas, Ele o fará. Amém, queridos? Está conseguindo compreender o que o Senhor está querendo dizer no seu coração nesta manhã? Queria que você abrisse comigo o texto, Marcos capítulo 11. Quero só desenvolver aqui 3 pontos. O que a fé faz conosco, bem rapidinho. E você precisa sair daqui com essa resposta na ponta da língua. A pergunta é o seguinte, né? Eu falei, não falei a pergunta.
A pergunta é o seguinte: você tem fé? Você tem fé? E diz assim, Marcos capítulo 11, verso 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Olha que coisa tremenda, profunda para o nosso coração. Que o Senhor está nos ensinando aqui, Fábio, ei, abra sua boca, profetize e não duvide. Abra sua boca, fale, Tico, e espere somente, e confie no seu coração. Irmãos, muitas coisas às vezes não acontecem, porque nós falamos, Alex, nós abrimos a nossa boca aqui dentro da igreja, e chegar amanhã na segunda-feira, nós fazemos ao contrário, nós não confiamos, e Jesus está sendo claro aqui, mas se crer que acontecerá o que você diz, com fé, se crer, às vezes as coisas não acontecem, porque nós não estamos colocando em prática isso, nós não estamos crendo, nós estamos apenas lançando palavras ao vento, mas regar de fé, regar todos os dias de oração, de palavra, nós não estamos fazendo. Lembra que eu falei no começo, que a fé exige de nós algumas atitudes, e uma delas tem a ver com este texto, de que eu abro a boca, eu profetizo com fé, mas eu não rego, e aí não acontece. E aí aquilo que me enxertou no começo, que era a fé, o diabo ele é tão sujo, que ele vem com as mentiras na sua mente, no seu coração, de que está vendo. Mas irmãos, não tem a ver, olha só, não tem a ver com o diabo, tem a ver comigo e com você e Jesus, de que Senhor, me ajuda a regar essa boa semente. A fé, irmãos, ela não gera medo, porque o medo, ele se baseia em quê? Em dúvidas. Se você está com dúvida de alguma coisa, eu quero dizer uma coisa para você: não tem fé aí. Não tem fé, porque a fé ela não gera dúvidas, a fé não gera medo. O sentimento sim, o sentimento gera dúvidas, o sentimento gera medo, mas a certeza de que o Senhor está comigo, ainda que pode não dar certo, ainda que posso não viver, mas está regado de fé. Porque assim como nós, quem dirige aqui, muitas vezes pegamos algumas rotas diferentes para fugir de trânsito, colisões, para fugir de algumas situações ao trecho, assim também Jesus pode fazer conosco, porque nós conhecemos o hoje. Irmãos, eu já sei o que eu vou comer no almoço. Saí de Né, trouxe o macarrão.
que eu comprei ontem no mercado. Eu já sei o que eu vou comer hoje no almoço, mas o Senhor sabe o que eu vou viver amanhã. Então, às vezes, no meio do caminho, Ele pode mudar, Fábio. Ele tem essa autoridade, Ele tem esse poder. O destino final é o mesmo. Mas se Ele vê que nós vamos passar por algumas situações, alguns perigos, alguns trânsitos, algumas colisões, Tico, Ele pode sim mudar a rota, mas o destino final é um só. Nós precisamos ter essa certeza. É uma certeza incondicional. É uma certeza que nós temos e não trocamos. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, ela declara um milagre sobre a nossa vida. Paulo, nós estávamos orando, nós estávamos crendo, nós estávamos cheios de fé. É verdade. E como eu disse, por alguns percursos, algumas rotas que nós não entendemos, o Senhor, Ele muda o caminho. O destino final é um, mas Ele muda as situações e o caminho. Muitas vezes o caminho ao longo do percurso. Então, irmãos, a fé, ela declara sobre a minha e a sua vida o milagre ao qual nós queremos viver. O verso 23: qualquer que disser, mas crer que será aquilo que você diz que é. Eu me lembro aqui que quando Jesus ele era procurado por algum enfermo, embora venha na minha mente que fosse notável a necessidade, olha a pergunta que Jesus sempre fazia, lá em Lucas: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia. Jesus já sabe qual que é a minha e a sua necessidade. Mas lembra do começo que a fé exige de nós algumas decisões, atitudes. Eu preciso abrir a minha boca. Jesus podia chegar em qualquer lugar e curar apenas. Jesus podia chegar lá na frente da pedra onde estava Lázaro e falar assim: afaste-se. Ei, Lázaro, sai daí, meu irmão. Ele não fez isso. Ele pediu para quem estava lá: ei, tire a sua pedra. Às vezes nós vamos precisar fazer isso para que o milagre aconteça. Tirar algumas pedras, abrir a nossa boca para falar. E quando Jesus escutava, o que acontecia? O milagre de fato acontecia. Pessoas eram curadas, o coxo andava, o cego enxergava. E todos os milagres que nós já presenciamos na Bíblia e também às vezes, muitas vezes na nossa vida. Irmãos, eu estar aqui hoje é um milagre. Você está sentado aí hoje é um milagre. Você está nos acompanhando de casa é um milagre. Alguém regou a nossa fé, porque muitas vezes, eu não sei vocês, eu sou ser humano, muitas vezes eu pensei em parar, muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu não tinha força para levantar o regador e regar a minha fé, mas o que me sustentou até hoje foi saber que, apesar de mim, apesar da minha casa, da minha família, eu tenho amigos, irmãos, que quando eu não consegui levantar o regador, eles regaram a minha fé.
Eu quero dizer a coisa para você: permita-se isso. Permita-se isso. Às vezes você está fraco, caído, desanimado, mas está morrendo sozinho. E aí, Rogério, como é que você está? Está bem? Irmão, se tem uma coisa que eu acredito, é que crente não mente. Então, se você falar para mim que está bem, eu vou acreditar que está bem. Lu, se eu ligar para o Romulo e o Romulo falar assim: eu estou bem. O Romulo é um homem de Deus. Se ele estiver mentindo, ele vai se ver com Deus. Porque se você falar que está bem, eu vou acreditar que está bem, Fábio. Agora você fala assim: cara, eu não estou legal. Aí nós vamos falar assim: ei, vamos juntos, Marcelo. Pega de um lado o regador, eu pego do outro e vamos regar junto. Senhor, enche esse homem de fé. Senhor, tira todo o sentimento do seu coração, injeta a fé. Senhor, ele falou que não está enxergando, mas é isso mesmo, Hebreus 11 todinho, Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, lembra que quando um estiver caído, o outro vai lá e levanta. Então a fé, ela declara sobre a minha e a sua vida o milagre. Você tem fé? Verso 24, olha o que diz: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Tudo que pedirem em oração, creia que já receberam. Então, primeiro, a fé declara o milagre. Segundo, a fé ela não tem limites. Tudo quando pedires em oração, creia naquilo que você está orando. Se você ora, se você tem orado, e na sua oração não tem sido regado de fé, de certeza, de que o Senhor está contigo, irmãos, a sua fé ela vai ser limitante. Mas o que nós estamos vendo aqui é que a fé ela não tem limites. Tudo quando eu pedi em oração, crendo, acreditando, entregando o meu caminho ao Senhor, confiando nele, na certeza que ele vai cuidar de um amanhã. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, que nós vamos receber. E Deus ele nos garante isso. Se está na Bíblia, irmãos, é para nós vivermos. Se está escrito aqui, Fábio, eu não tenho dúvida de que eu vou viver. Mas eu preciso pedir com quê? Com quê? Com fé. Sabendo que eu estou numa caminhada, algumas coisas o Senhor pode mudar no caminho, mas o destino final é um só. A certeza de que nós vamos viver na eternidade. A certeza de que eu estou dando o meu melhor hoje. A certeza de que aquilo que o Senhor tem pedido para eu fazer, eu estou fazendo com o coração. Sabe aquela coisa, homens? Ei, coloque o coração na ponta da chuteira. Já ouviu isso daí, homem? Sim, né? Aqui não é assim. Aqui nós vamos colocar fé no nosso coração. Nós vamos colocar fé no nosso coração. Nós vamos ser enxertados nessa videira chamada Jesus. Nós vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós vamos confiar nele. E o amanhã nós vamos entregar. E por último,
A fé, ela produz em nós, irmãos, confiança. Porque você acha que muitos querem parar? Porque você acha que muitos querem desanimar? Porque desanimam no meio do caminho? Porque são frustrados por sentimentos? Porque não estão olhando para o alvo que é Jesus, estão olhando para o Paulo, para o Fábio, para o Doni? Porque olhava para o pastor Cleiton, porque olhava para a Rita, olha para a Rita, porque olha para o Felipe, porque olha para o Alexandre, porque olha para o Tico, porque olha para o Deleon. Quando nós olhamos para pessoas, nós não vivemos pela fé, nós vivemos por sentimentos. Porque eu gosto tanto do Zé, meu líder de célula. Olha, eu gosto tanto do Flávio e da Érica, meus líderes de célula. A minha confiança não está em Jesus, está em pessoas. E quando a minha confiança está em pessoas, eu posso me frustrar, eu posso me chatear, eu posso... Eita Deus poderoso, eu posso me perder no caminho. Agora, quando eu olho para Jesus, a fé produz no meu coração confiança. A fé produz no meu coração a certeza justamente daquilo que eu não estou enxergando nada, mas eu só consegui enxergar uma coisa, o alvo que é Jesus. Irmãos, amanhã é segunda-feira, amanhã começa tudo de novo. Cliente ligando, filho na escola, aliás, filho em casa, muitos. Relógio despertando, 5:30 da manhã. Amanhã começa tudo de novo. Eu decido como eu pego tudo isso daqui e coloco em prática quando eu sair daqui. Eu vou decidir como que eu vou viver. Ou eu vou viver pelos sentimentos, ou eu vou viver o milagre da fé. Decida como você quer viver. Eu vou voltar aqui em Hebreus 11. Para a gente ler. São exemplos de fé. Ora, verso 1: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que se foi visível. Pela fé, irmãos, no verso 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Verso 5: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque a Deus havia arrebatado. Verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode repetir comigo? Verso 6, Hebreus 11, verso 6. Frisa isso no seu coração, querido. Saia daqui com essa certeza que sem fé é impossível agradar a Deus.
pois quem dele se aproxima, se você se aproxima de Deus, nós precisamos crer que Ele existe e que Ele recompensa os que buscam. Verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não viam, movido por um santo temor. Movido por quê, irmãos? Temor. Lembra lá no começo que fé exige de nós algumas atitudes. O que eu estou tentando fazer aqui é tentando encaixar para que nós saiamos daqui nesta manhã com o coração cheio de certeza de que eu preciso pôr em prática a minha fé, mas eu preciso também tomar algumas decisões para algumas coisas acontecer. Eu preciso regar, eu preciso perdoar, eu preciso tirar da frente aquilo que eu preciso, aquilo que me impede de avançar. E pela fé, nós somos movidos por um santo temor, assim como Noé fez. Construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que segundo a fé. Verso 8, mais uma vez, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Irmãos, você está entendendo aonde Deus quer te levar, querido? E o texto continua dizendo: embora Abraão nem soubesse para onde estava indo, pela fé ele obedeceu. Verso 9, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Esses são alguns exemplos de que pela fé as coisas acontecem. Pela fé, Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo a terra prometida, mas pela fé eu confio. Senhor, o Senhor está me mandando construir uma arca no deserto, eu não estou enxergando uma nuvem de chuva, mas pela fé eu vou obedecer. Você decide como você quer viver amanhã. Ou você vive pelos sentimentos, continua vivendo pelos sentimentos e nada muda na sua vida. Ou você decide viver pela fé e o sobrenatural de Deus aconteça sobre a minha e a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Quero chamar a banda aqui. A fé, ela produz confiança. A fé declara o milagre. E a fé não tem limites. Irmãos, não existe ciência capaz de explicar a fé. Não existe. Porque a fé, ela é inexplicável. Quando você tem fé, quando você acredita, nada pode te impedir. Nada pode te parar. Mas para o incrédulo, mas para aqueles que não acreditam, nenhum desses argumentos é capaz de convencer. Nenhum texto desse que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum texto desse é capaz
de fazer um incrédulo acreditar que pela fé ele pode viver as promessas de Deus. Por isso, querido, nós precisamos todos os dias alimentar a nossa fé, todos os dias aumentar a nossa confiança em Deus, além de declarar todos os dias de que eu vivo pela fé. A fé me sustenta. Abraão é o pai da fé, primeiro homem a viver e acreditar pela fé, segundo a palavra declarada. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: viver da fé é viver acreditando totalmente em Deus. Não importa as situações, querido. Paulo, está difícil, continue. Estou vivendo aflições e tribulações, continue. Salmo 37, verso 5. Grava isso no seu coração. Não queira resolver os seus problemas do seu modo, você não vai conseguir. Você vai se frustrar, porque você vai estar resolvendo problemas por sentimentos. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Regra de fé, regra de palavra, regra de oração. Lembra que a Rita falou aqui semana passada que todas as decisões que eles iam tomar, se Deus não falava, vocês não faziam. Nós aprendemos isso, Fábio, justamente com eles. E eu me recordo uma grande situação, já contei isso inúmeras vezes, de que nós morávamos, casei e fui morar na casa da minha avó. E nós resolvemos reformar, isso em 2006. E nós fomos no depósito, fizemos aquela coisa, o pedreiro foi lá, fez toda aquela, sei que ia dar uns 30 mil reais na época. E aí quando chegou lá, olhei para a Cris olhou para mim assim, com clareza. Esquecemos as folhas de cheque. Tudo comprado, tudo feito, era 36 cheques na época lá. E quando nós nos lembramos, lá no Guaporé, quem é da Ragueb lembra aqui, eu morei lá pertinho da sua casa, lá no Guaporé. E lembramos que o cheque não estava lá. Nós saímos juntos. Não, larga tudo aí, vamos lá buscar o cheque. Irmãos, quando nós olhamos um para o outro, nós não tínhamos certeza, Deus não tinha falado conosco. Nós estávamos sendo alimentados, não pela fé, mas pelo sentimento. Eu sei que a moça do depósito está nos esperando até hoje, com os 36 cheques. Mas é a certeza de que se Deus não falou comigo e com ela naquela época, nós não tomamos a decisão. Porque pelos sentimentos nós tínhamos sido levados. Mas o Espírito Santo foi tão sensível, tão educado, assim como ele é com cada um de nós, de que ele tinha algo melhor para nós. Irmãos do céu, você não tem noção. Se meu pai estiver assistindo, alguém da minha família estiver assistindo, depois eles vão me matar. Minha avó faleceu. Foi tiro, porrada e bomba para todo lado, Fábio. Meu amigo do céu, virou uma loucura. E eu falei assim para minha esposa depois que isso aconteceu: o Senhor faz coisas que muitas vezes nós não entendemos. Nós estamos no percurso e ali estava para acontecer uma colisão. O Senhor só mudou o percurso, Fábio, mas o destino ainda continuava sendo o mesmo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus tem preparado o melhor para mim e para você. Creia nisso. E eu quero orar com você sobre esse louvor maravilhoso que nós vamos ouvir aqui. Coloque sua mão no coração. Avalie-se você mesmo. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração nesta manhã.
Talvez você esteja aqui falando: poxa vida, eu não tenho mais fé, eu não acredito mais. Talvez você esteja aí na sua casa pensando da mesma maneira: Paulo, eu não acredito mais, eu não tenho fé, as coisas não têm acontecido. E eu quero dizer coisa para você: não viva pelos sentimentos, viva pela fé. A fé que move montanha, a fé que nos move para as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E eu quero orar com você nesta manhã. Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Sonda o nosso coração agora, Senhor. Senhor, nós estamos num momento que muitos estão sendo movidos pelos sentimentos que estão aflorados e esquecido de regar e de viver pela fé. Senhor, nós estamos aqui, Pai, com uma certeza no nosso coração, apenas uma certeza no nosso coração, Senhor, de que o Senhor, aquele que nos criou, aquele que soprou em nós o sopro da vida, o Senhor tem sempre o melhor preparado para nós. O Senhor tem sempre o melhor preparado para os seus filhos, independente do momento em qual nós estamos vivendo. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda. Rega no nosso coração, rega em nosso coração, rega a nossa fé, enxerta a fé no nosso coração, Senhor. Pai, tira de nós a incredulidade, tira de nós, Senhor, a incerteza, tira de nós, Senhor, o pecado, que é a única coisa que nos afasta do Senhor, como diz a Tua palavra. Espírito Santo, ó Deus poderoso, a Tua palavra, Senhor, ela não se coaduna, ela não combina com a inércia, com a falta de coragem, com o medo, com a dúvida. Senhor, pelo contrário, a Tua palavra, Senhor, é que nos sustenta. A Tua palavra, Senhor, é que nos levanta. A Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. A Tua palavra, Senhor, é o fruto que nos levanta todos os dias. A Tua palavra, Senhor, é a resposta viva. A Tua palavra, Senhor, é o cumprimento da ação em nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é o que nos levanta. A Tua palavra, Senhor, é o instrumento que nos leva para o alvo. A Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. Por isso, nesta manhã, Senhor, nos enxerta na videira verdadeira que é Jesus. E nós declaramos que a partir de hoje, Senhor, nós começaremos, é uma decisão, é uma atitude, começaremos a viver pela fé. Nós entregaremos o nosso caminho ao Senhor, nós vamos confiar em Ti, e o Senhor cuidará de nós, cuidará da nossa casa, da nossa vida, Senhor. Oh, em nome de Jesus.